Meus queridos, hoje vamos falar sobre o Gari. Tem muito tempo que eu não faço uma análise de fundo imobiliário e acredito que esse é o fundo correto para a gente fazer uma análise agora. O Gari, desde o seu pico em 28 de novembro de 2025, pouco tempo atrás, 6 meses, ele já caiu mais de 10%, cara, uma queda de 11,9% em fundo imobiliário não é qualquer coisa, alguma coisa aconteceu, seja no setor em que ele está inserido, na parte de renda urbana ali, propriamente dito, seja com o próprio fundo, alguma coisa aconteceu dentro do próprio fundo, ou então tem algum cenário macroeconômico, seja o aumento das taxas de juros que faz com que o Tesouro Direto pague mais, e aí o prêmio de risco do fundo imobiliário tem que ficar um pouco maior para poder valer a pena e isso achata um pouquinho a cota. Alguma coisa aconteceu dentro do fundo para que tenha essa queda aí de 11,90%. Porque se a gente olha o IFIX, desde novembro de 2025, foi a mesma data que eu peguei lá, o IFIX subiu 5,6%. Então perceba que o GAR está perdendo para a média, que é o IFIX, desde novembro de 2025, cerca de 17, 18%. Então isso pode ser uma grande oportunidade ou não. Pode ser alguma armadilhazinha. Inclusive, quero te mostrar alguns comentários do gestor ali, que eu fiquei assim, e aí a gente vai ver. E por que a gente vai ler o Gari, né? A Ward nos ajuda muito, de maneira muito fácil, com alguns cliques, quais são os fundos que a gente tem que prestar mais atenção. Então aqui na parte de fundo screen, usando o método 2 em 1, tá? A Ward, ela usa a matemática inteira do método 2 em 1 por trás. Você vê aqui uma ferramenta bonitinha que te entrega tudo, mas por trás tem muito cálculo sendo feito. E quando eu seleciono aqui só a parte de renda urbana, né? O que a maior parte do fundo é específico de renda urbana, perceba, a gente tem alguns fundos aqui que passam nos filtros do 2 em 1. O primeiro é o RBVA, o segundo Gari, depois TXF, HSRE. E aí, aqui o ranqueamento em número 1, 2, 3, é porque realmente o RBVA é o fundo que está mais descontado e está pagando maior yield proporcional aos outros. Então é como se a Ward estivesse gritando: ô Léo, vai lá ler o RBVA, seu sem vergonha. Tem alguma coisa acontecendo ali que ele está em muita oportunidade. Então, por que vamos ler o Gari se o RBVA está em primeiro lugar? Pelo seguinte motivo, eu acabei de fazer uma live sobre o RBVA para os alunos do 2 em 1 e eu vou te ensinar a ter acesso a essa live aqui no final desse vídeo. E aí eu tô gravando do Gari agora para você otimizar seu tempo. Você vai assistir o Gari aqui, quiser assistir o RBVA, tem 2 horas de live aí, você vai ver como que são as lives do método 2 em 1, vai poder experimentar como que realmente a gente analisa um RI, porque não tem como eu gravar um vídeo aqui de 2 horas, né? Não faz sentido, ninguém assistiria. Mas lá onde os alunos que realmente querem aprender, o número de alunos que entra é o número de alunos que fica até o final. Então dá pra perceber que a galera gosta aí dessas durações longas de live, porque realmente eu ensino tudo sobre leitura de RI. Então, vamos partir aqui pro Gari. Vou abrir aqui a análise avançada do fundo. Você consegue perceber que aqui a gente já tem alguns indicadores importantes. A vacância 0, dividendo yield de 12,24, absurdo, né? O yield mensal tá aí na casa do 1,02%, pagando 1% de yield. Fundo de tijolo. Eu quero que você lembra bem disso que eu tô te falando, tá? Eu já venho repetindo isso aí já tem 2 anos. 2 anos. Fundo de tijolo pagando 1% não vai ser para sempre. Toma cuidado, não vai ser para sempre. A gente consegue ver aqui que grande parte do portfólio do Gari está em FI. Pô, Léo, então é um FOF. FOF eu não gosto, não quero, não. Deixa esse trem pra lá. Calma, Calabresa. Eu vou já te explicar o que acontece aqui na estrutura do Gari em específico, que foi uma estrutura, inclusive, na minha opinião, muito inteligente por parte dos gestores. Já já eu te mostro aqui quando a gente abrir o relatório. Aqui na parte dos indicadores, você consegue perceber que nós estamos historicamente com o PVP mais baixo da história do Gari, tá? Na verdade, nem é do Gari, né? Antigamente ele chamava Galg, que era Guardiã Logística, tinha só galpão logístico. Depois ele mudou o nome porque aumentou a tipologia dos imóveis, ele quis trocar de LG de logística para RE de real estate. Agora ele pode ter tudo, né? Você consegue perceber que em 2021 o PVP era de 1, 2022 1,01. Inclusive aqui nessa época que os fundos imobiliários estavam caindo pra caramba, o Galg foi um dos únicos de Gari ali que ficou no PVP de 1, né? Segurou bastante a queda. E você consegue perceber que em 2023, quando teve aquela baita queda, 2023, 2024, baita queda de novo dos fundos imobiliários, ele caiu, mas ficou ali na casa do 0,9, 0,94, recuperou em 2025 para 0,96 e agora tá 0,87, cara. 0,87. Então, é o menor PVP histórico do Gari. E eu quero te mostrar um detalhezinho aqui que passa despercebido por quem usa a Ward, mas que é muito importante. Eu não sei se você percebeu, e aí eu quero deixar isso frisado para quando a gente for ler o relatório a gente entender isso também. Eu quero que você olhe essas barrinhas azuis, porque aqui essa barrinha laranja é a cotação do fundo, né? E aqui a gente tem ela ajustada e não ajustada. Ajustada pelo dividendo, sem o ajuste do dividendo. Você consegue perceber que essas barrinhas azuis é o volume negociado diariamente. Então aqui, por exemplo, no dia 11/9, qual foi o volume negociado do Gari? 4 milhões no
dia. E assim sucessivamente. Eu quero que você veja até 29/12/2025 aqui, ó. Então até dezembro de 2025 aqui, você consegue ver que era bem achatado nessas linhazinhas, ó. É bem achatadinha essas linhas aqui. Apesar de ser bastante liquidez, bem achatado. Agora, olha depois de dezembro. Olha a liquidez. 10 milhões, 17 milhões, 10 milhões, 8 milhões, 26 milhões. Olha esse dia aqui, ó, 66 milhões negociados. E você consegue perceber que a barrinha subiu, né? A média subiu pra caramba. Olha para esse padrãozinho aqui. E olha para esse padrão aqui, a gente vai entender isso aqui, tá? A gente vai entender isso aqui porque foi a partir de dezembro que começou a cair esses 10% aí, né? Ó, perceba, quando começou a ser muito movimentado, começou a cair. Ou seja, as movimentações aumentaram e essas movimentações são de venda. Será que é venda porque a galera tá querendo sair, porque é ruim? Ou será que é venda por qual motivo? Então, para isso a gente vai entrar na parte de documentos. E aqui vou abrir o último relatório gerencial que tá fresquinho aí. É o relatório que saiu agora em junho. E eu vou passar aqui com vocês todas as partes importantes, beleza? Então o primeiro ponto aqui é um fundo que tá com uma cota no fechamento de maio, né? Tava 8,44, então agora já caiu. Nós estamos aí com o Gari hoje custando 8,16 na abertura do pregão de hoje. A gente tem um valor patrimonial por cota de 0,39, o PP caiu, né, de 0,9 para 0,87. Bateu o recorde de cotistas, meio milhão de cotistas. Tá distribuindo um dividend yield aí de 0,083. Quero que você preste atenção a esse dividendo distribuído também, que eu vou te chamar a atenção num ponto. Prazo de aluguel, que a média de vencimento dos aluguéis, 10 anos, vacância 0%. Isso aqui é um dos que tem o vault mais alto, um dos que tem os tempos de vencimento do contrato mais alto aí de todo o mercado. Daí aqui eu quero te explicar já a estrutura do FI. Por quê? Neste caso aqui, que ele tem 67% de todo o patrimônio dele em FIs, não significa que ele é um FOF. Foi uma estrutura, e aí, confesso, é mais difícil para você entender mesmo. Era muito mais fácil que ele só fosse lá e comprasse os imóveis e sem nenhuma técnica, nenhuma estratégia para otimização dessas compras, porque aí ficaria muito mais fácil do cotista olhar e entender, certo? Só que tem um ponto importante que, inclusive, em live com o próprio gestor, que foi o Pedro, ele disse uma coisa que faz total sentido e realmente, pense comigo, se o Gari quer ser um fundo imobiliário de galpão logístico e renda urbana que só compra top galpões, top renda urbana, ou seja, quer só imóvel AAA de altíssima qualidade, um ótimo inquilino e que tenha prazos de vencimentos de 20, 30 anos. Isso aqui é uma tese que é muito cara. Para você comprar isso no mercado é muito caro. E aí ganha quem faz a melhor oferta. Como que o Gari, que era um fundo de 500 milhões de patrimônio, ia ganhar do HGLG? Em poder de negociação do aluguel, em poder de compra, em poder de emissão de cotas. Como que o Gari ia ganhar do HGLG? Pensa você como investidor de fundo imobiliário. Você que já está um tempinho mais no mercado, vai servir ainda mais, vai encaixar como uma luva para você. Você que está um pouquinho mais de tempo no mercado, se você visse o Gari pagando 9% e o HGLG pagando 9%, em qual fundo você iria? É óbvio que eu escolheria o HGLG, sem sombra de dúvidas. Eu ancoraria o mesmo dividend yield num fundo imobiliário que é muito mais diversificado, muito mais estável. Se acontecer uma vacância no HGLG, não tem problema nenhum, porque é muito diversificado, tem muito galpão, tem a ABL locável é absurda. Então você percebe, esses fundos menores que estão crescendo agora, eles precisam entregar algum diferencial, alguma coisa tem que ter. E como eles querem oferecer o mesmo padrão de risco do que o HGLG, eles precisam otimizar as compras. Ou eles precisam fazer compras muito melhores do que o HGLG faria. O HGLG chega assim, pô, eu compro esse galpão aí por 150 milhões. Pá, pô, compro. O Gari, o GGRC, esses fundos menores, ele chega assim, pô, eu quero comprar esse galpão para você. Aí o cara fala, 150 milhões. Pô, não, 150 milhões não dá. Vamos negociar aqui. Vamos pegar 145 milhões em cotas. Não, eu pago 140 milhões, mas metade é em cota, metade... Você percebe que ele tem que fazer uma estrutura de compra melhor para poder a compra, que é do mesmo galpão de padrão do HGLG, ser mais eficiente, para que quando você olhe para o Gari, você, pô, o HGLG tem o mesmo padrão de galpão, só que paga 9. Faz sentido, porque ele é mais seguro, maiorzão, grandão no mercado. O Gari, ele tem o mesmo padrão de imóvel, só que ele é menor, tem menos diversificação, menos inquilinos, apesar de ter o mesmo padrão de qualidade de inquilino, o padrão de qualidade de imóvel, ele é menorzinho. Então ele tem menos diversificação. Logo eu tenho que exigir um prêmio de risco. Eu vou cobrar aqui 10, 11% de yield para investir no Gari, ao invés de investir no HGLG. E aí, essa alta de 9 para 10, 11% tem que ser feita através de alguma estrutura inteligente que o gestor use para poder fazer compras melhores, entende? Então, toda essa explicação foi para te explicar, e cada fundo tem a sua estrutura, né? Cada fundo tem a sua maneira de comprar de maneira eficiente. E aqui uma das formas que o Gari encontrou de fazer de maneira mais eficiente algumas compras para otimização tributária, inclusive para poder facilitar as vendas posteriores, para poder facilitar as compras também em bloquinhos, foi
através de emissão de fundos. Então ele cria um fundo imobiliário, com este fundo imobiliário ele compra os imóveis, ele adquire os imóveis que ele estava querendo comprar, e aí o Gari, ele compra o fundo imobiliário. E aí o Gari fica com o fundo imobiliário, 100% do fundo imobiliário. E aí aparece lá no informe mensal para você que ele tem fundo imobiliário, porque ele tem mesmo. Só que esse fundo imobiliário é 100% dele e é só uma casca para poder ter os imóveis, para não precisar pagar ITBI, para não precisar pagar. E o ITBI é o menor dos problemas, né? Que é o imposto, tem muito imposto nessas compras e vendas e tal. Esse é o menor dos problemas, mas para otimização também, quando o cara vai tentar vender em bloquinho, quando o cara vai tentar comprar em bloquinho, aí fica mais fácil fazer negociação. Então isso aqui é uma das formas inteligentes que um dos fundos, no caso o Gari 11, conseguiu montar para poder otimizar suas compras. Ele tem, por exemplo, aqui a parte de logística, ele tem 3 imóveis diretamente dentro do Gari. E você vê que são só esses 3 imóveis que são diretamente dentro do Gari. Aí ele criou o FII Prime Log para comprar o galpão Confins, muito bom esse galpão aqui, a gente já leu o fato relevante sobre ele. De renda urbana, ele estruturou tudo dentro de fundos imobiliários, então ele não tem um galpão, ele não tem nada, nenhum imóvel de renda urbana dentro do Gari. O Gari tem 100% de todos os fundos imobiliários que tem esses imóveis. Então aqui o FIANES, o FIARTEMIS, enfim, e aí por isso parece mais complexo. E é mais complexo mesmo. Você vai ter que sentar a bundinha na cadeira, vai dar uma estudadinha melhor mesmo, para você entender que a estrutura, quais são as vantagens disso, inclusive que tem muitas vantagens sobre isso. A desvantagem seria se ele cobrasse taxa de administração cruzada, né? Então ele cobra taxa de administração para administrar o FIARTEMIS, porque dá uma trabalheira, né? Que cada um tem uma dívida, então cada um tem que ter um caixa, cada um tem que não dá para ficar movimentando caixa de um para outro. Então tem que ficar tudo bem certinho, porque todo mundo pode movimentar caixa para o Gari, mas para o Gari movimentar a caixa para os outros, teria que fazer emissão. Então fica meio complexo mesmo de entender essa gestão de passivo. E aí o gestor, ele poderia cobrar taxa de administração por isso, que seria uma baita sacanagem, porque senão ele cobraria várias vezes taxa de gestão. Imagina se ele cobrasse a taxa de gestão aqui e a gente ainda paga a taxa de gestão do Gari. Então a gente pagaria muita taxa de gestão, o que não existe, tá? Então não existe isso aqui. Realmente é tudo taxa isenta aqui, que deveria ser mesmo, tá? Deveria ser taxa isenta. Se tivesse taxa dobrada aqui, seria palhaçada. E aí uma coisa que é importante para você avaliar dentro dos seus fundos imobiliários é que a complexidade, ela tende a aumentar cada vez mais quando a gestora quer conferir mais ganhos aos cotistas. Isso é normal. Qual que é o problema que eu quero que você preste atenção quando você for fazer as avaliações dos seus fundos? É que essa gestão, ela tem que deixar explicado. Não tem problema ser complexo, você pode até não entender na primeira vez, vai ter alguém explicando para você. Eu vou estar aqui te explicando, pô, é só você se inscrever aqui no canal que eu sempre posso explicar todo tipo de complexidade que existir que você não tiver entendido. Agora, o problema é quando a gestão faz a coisa ficar complexa e não explica. Aí se não explica, meu amigo, aí gera burburinho. Aí, pô, será que tá fazendo o mesmo por causa disso ou por causa daquilo? Será que é conflito de interesse? Por que tá escondendo? Se é tão bom, por que esconde? Por que não explica? Entende? Então isso que é o problema. E no caso do Gari aqui, ele explica tudo bem certinho. Normalmente o RI sempre respondeu muito rápido as mesmas perguntas, né? Às vezes a gente reúne a galera aí do Método 21 para mandar e-mails, eles respondem, fazem live com a gente. Então, bem legal aqui, não tem problema nenhum. Você pode ler depois com calma, mas é basicamente isso que eu te expliquei, tá? Então, aqui os pontos importantes que aconteceram em abril de 2026. E olha que aqui eu fiquei meio desconfiado. Dá uma olhada no que eles escreveram aqui, ó. Em abril, o Gari 11 manteve seu ritmo de atuação ativa. Realmente é. Com frentes relevantes em andamento tanto no pipeline quanto no portfólio existente. Então, para comprar pipeline é para comprar coisas novas e do portfólio existente para fazer manutenção ou então vender, fazer reciclagem. Quer vender aquele imóvel, vou comprar aquele outro. Isso. Como é notório por todos aqueles que acompanham o fundo de perto, somos reconhecidos por uma gestão extremamente ativa e não cessamos nossos esforços tanto no da compra quanto no da venda, buscando sempre aproveitar as melhores oportunidades disponíveis no mercado em prol dos nossos cotistas. No que se refere às operações contratadas no âmbito da 7ª emissão, seguimos avançando nas etapas necessárias para sua conclusão. Eles abriram a emissão, né, e tá demorando para fechar essa emissão. Basicamente já fechou a primeira etapa ali em dezembro, mas ainda tá aberto, provavelmente porque eles vão fazer alguma compra ainda com a emissão de cotas dessa 7ª emissão. Em paralelo, a equipe da gestão tem atuado de forma bastante ativa, ó, na captura de novas oportunidades. Estamos atentos e receptivos tanto às abordagens que recebemos sobre determinados ativos do nosso portfólio atual para potenciais desinvestimentos estratégicos, vocês falando de venda de novo, hein? Quanto na aquisição de novos ativos. Nesse sentido, à medida que essas iniciativas amadurecerem, o fundo divulgará devidos comunicados ao mercado, sempre pauteado no melhor interesse dos cotistas. Eu estou achando que provavelmente vão vender alguns imóveis, né? Será que vai ser os imóveis do Grupo Pão de Açúcar? Será que vai ser? Se for, vai destravar um lucro bacana, porque eles compraram muito barato aqueles imóveis, né?
Acredito que deve ser alguma coisa de renda urbana. Não acho que eles vão fazer desinvestimento em logística, não, porque a intenção do gestor, na verdade, era ficar 50-50 logístico e renda urbana. Hoje a gente está na casa dos 30-60. Então acredito que será em renda urbana. Pode ser que venda também algum galpão logístico para nos impressionar aí, né? Mas acredito que vem venda de galpão logístico. Aqui ele fala sobre a sétima emissão, que capturou aí 1,2 bilhões, 670 já foram destinados a imóveis, então já foi compro imóveis, né? Uma parte a ativos já anunciados e outra parte que ainda não foram anunciados. Cerca de 310 milhões em caixa livre, 290 milhões alocados definitivamente em TVMs. O que é esses danados de TVM? TVM nada mais é do que produtos de valores imobiliários. É basicamente isso. Então pode ser no caixa, pode ser CRI, pode ser FI, pode ser um monte de coisa, tá? Mas teoricamente aqui é uma alocação, ele diz, né, que foi CRI estratégico, alocação fundamental estratégia e uma posição pontual em Game 11. Temos até que observar o que está acontecendo aqui com o Game 11, que é um fundo da própria gestão, né? E um fundo comprar outro fundo da própria gestão, sempre aquela pulguinha atrás da orelha. Será que é conflito de interesse ou não? Nem sempre é. Por exemplo, se eu tenho uma gestora, eu tenho 2 fundos muito bons, e aí esse fundo meu tá fazendo emissão e esse fundo meu aqui tá descontado. Pô, se for um bom negócio, não é porque o fundo é da mesma gestão que eu não vou comprar, entende? Então depende. Depende muito do caráter do gestor, depende muito do que tá acontecendo. Tem que acompanhar a gestão e ver o que eles vão fazer com isso aqui. Então aqui eles deram um resuminho, como que era antes da sétima emissão e depois da sétima emissão, absurdo, né? Então lá em julho de 2025 o Gary tinha 1,3 bi e ele já tinha dobrado uma vez de tamanho de 2024 para cá, né? Ele tá dobrando de tamanho quase que todo ano, dobrando de tamanho. Então isso vai subir aqui de 1,3 para 2,7 bi. Antes, com 1,3 bi de patrimônio, ele tinha 74% de logístico e 26% de renda urbana. Foi comprando muito renda urbana, né? Comprou o pacotão lá com 14 imóveis de Grupo Pão de Açúcar, através daquele FII que a gente viu lá. Então agora ficou 62 renda urbana, 30 logístico, 8 office, aí comprou galpão com fins agora, né? Vai ficar nessa estrutura aqui, tá? 62, 31, 7. Por isso que eu acho que vem venda aqui desses 62 e não dos 30, né? Os inquilinos subiram de 6 para 14, o número de ativos subiram de 29 para 39 imóveis, quando for feita essa última compra agora que tá no pipeline de mais 6 imóveis. Os contratos são 95% atípicos, que é aquele que tem longa duração, multa remanescente, que dá muita garantia pro fundo, né? Fica até fácil de você calcular a previsibilidade do fundo. Eu vou até te mostrar uma planilha que eu montei aqui para vocês que ficou show de bola, mano. Você não vai errar mais. A alavancagem do fundo, presta atenção nisso aqui, ó. A alavancagem do fundo era de 27% e agora é de menos 13%. Essa alavancagem financeira aqui, ela é líquida, tá? A alavancagem líquida, considerando toda a dívida que ele tem, menos o caixa que ele tem. Esse caixa ele pode gastar e voltar a ter a alavancagem bruta que antes existia. Por isso que eu sempre gosto de olhar a alavancagem bruta. Ele deve? Deve. Quanto que ele deve? Tanto. Quanto que ele tem de ativo? Tanto. Então, quanto que é a alavancagem bruta? É isso. Mas é interessante que você vê que o fundo realmente diminuiu a alavancagem. Inclusive, o próprio gestor, quando conversei com ele, ele disse que percebeu, né, nessa caminhada aí com os cotistas, que esse é um dos fundos que ele gere que mais teve explosão de cotistas. É meio bilhão de cotistas, é muita coisa, galera. É quase um quarto da população que investe no Brasil, entende? Ele disse que percebeu um padrão da galera sentir mais confiança quando a alavancagem é muito menor, muito pequena. Apesar de uma alavancagem aí na casa dos 20, 25% ser muito efetivo para fundo imobiliário. Eu fico até triste quando não tem alavancagem assim, mas tudo bem, né? A galera gosta menos aí, vamos ver o que dá para fazer com o fundo aqui. É óbvio que menos alavancado a gente tem menos potencial de crescimento, mas mais segurança. O prazo de aluguel está nos 10,5, muito longo, né? E o dividendo manteve aí na casa do 0,083. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Tem gente que fala assim, ah, mas ano passado pagava 8 centavos de dividendo e agora continua pagando 8 centavos de dividendo. Isso aqui é um dos maiores argumentos de quem não sabe falar sobre fundo imobiliário, que ele usa para tentar te convencer. E aí, como parece bonito, né? Você tende a acreditar, começa a pintar dúvida na sua cabeça. Isso aqui vai ser para arrancar essa dúvida da sua cabeça pro resto da sua vida. Um filme muito legal para você assistir chama A Origem. Ele começa com uma frase muito braba que me marca, cara. O que pode acabar com a mente de uma pessoa? E aí a galera começa a falar, né? Uma doença, um vírus, alguma coisa, né? Um tiro na cabeça. E o cara diz, não, o que mais acaba com a mente da pessoa é uma ideia. Quando você aprende alguma coisa errada, meu amigo, ou então cria uma ideologia que não pode mudar na sua cabeça porque você tem muito orgulho, isso aí é o que vai te lascar, tá? E eu sinto que as pessoas que falam muito mal de fundos imobiliários é porque criou uma ideologia porque não consegue se comprovar, né? Então tá aqui, ó, o dividendo se manteve o mesmo. Aí a galera fala, ah, fundo imobiliário não consegue nem repassar o IPCA. Olha o dividendo igual. Pô, não tem nada a ver com a calça, né? Como a minha princesa não quer que eu diga, eu não falo. Perceba, aqui o fundo estava alavancado em 27%. Ou seja, esse yield aqui
aqui estava 27% acima do que deveria estar, porque o fundo está fazendo renda sobre 27% de um patrimônio que ele ainda não tem. Percebe? Ele paga um pouquinho de juros, mas esse dividendo aqui estaria inflado pelo menos aí na casa dos 10, 15, talvez 20%. Não seria exatamente 27, porque tem que pagar juro de dívida, né? Então diminui um pouco esse inflar do yield, mas mesmo assim estaria inflado. Agora você vê que está negativa a alavancagem, e mesmo assim o yield se manteve. Então é como se o yield aumentasse, porque o yield real aqui não era para ser 8, o yield real aqui era para ser 0,06, 0,06,5, 0,07, e agora tá 8, sem alavancagem. Aumentou ou não aumentou? Aumentou, pô, é porque você não sabe analisar, por isso você fica falando essas encrencas, né? Isso para quem tenta ficar caçando essas encrencas. Eu sei que você que segue aqui o canal não procura essas mentiras aí pela internet. Então aqui ele diz, ó, para os 12 meses de 2026, então até dezembro de 2026, o guidance se manteve em 0,83 a 0,9 por cota, e tá pagando aqui na parte baixa do guidance, né, no inferior do guidance aqui. Se a gente pega aqui uma parte muito importante, que é a DRE, inclusive uma coisa que a gente analisou muito lá no RBVA, eu já vou te ensinar como que você vai ter essa aula aí, e mais alguns conteúdos bem legais para você. Uma das coisas que eu mostrei lá para os alunos é a avaliação da DRE, para ver se o resultado por cota ele está flutuando muito e a distribuição ela é estável porque fica usando reserva. Então um fundo que tem reserva de lucro, por exemplo, vamos supor que ele tivesse 30 centavos de reserva de lucro. Esse resultado por cota poderia ser 0,06, que ele ainda distribuiria 0,08. E aí você fica recebendo 0,08 todo mês com a impressão de que é sempre estável assim, mas na verdade o lucro varia de acordo com o que ele consegue fazer de lucro extraordinário de uma venda, o recebimento de aluguel antecipado, enfim, alguma coisa do tipo. Então é sempre importante você olhar, não quer dizer que é ruim, tá? Só que tem que fazer essa interpretação. E aqui você consegue perceber que no caso do Gary, desde abril de 2025, a receita ela é estável em 0,8, ó. 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Você consegue perceber que é o recorrente. Esse 0,83, ele é o recorrente do fundo. Você pode contar com esse 0,83 que ele é o recorrente. Se vier algum lucro extraordinário, vai ser mais. Aí ele sobe a banda do guidance lá, né? Então vai de 0,3 até 0,9. Ele vai distribuir mais. Mas esse 0,3 você pode contar com ele. Inclusive, a gente consegue ver aqui, ó, vou dar um zoom nessa DRE, que teve uma mudança no padrão da DRE. Eu quero que você observe aqui, ó, o que estava acontecendo em agosto e o que começou a acontecer a partir de setembro, que foi quando começou uma emissão. Perceba, esses 830 aqui eu vou puxar para o lado só para você ver o que é, tá? Olha lá, os 830 é resultado com operação imobiliária. Então o que está em CRI, em renda fixa, enfim, 803. Perceba o que aconteceu em setembro. Subiu para 3,3 milhões. É basicamente o que ele ganhava aqui com renda urbana, ele estava ganhando quase também com renda fixa. Por quê? Porque aqui aconteceu uma emissão, entrou muito dinheiro no caixa, ficou rendendo. E aí olha o que aconteceu em dezembro, que foi a finaleira da 7ª emissão. Captou muito dinheiro, né? Tem 1 bilhão no caixa agora. Olha o quanto que subiu, de 4 bi de rendimento dessas TVMs para 9,4 bi. E até hoje nós estamos com isso aqui. Isso é um ponto negativo, Léo? Não, não é um ponto negativo, né? Ele tem muito caixa, esse caixa está rendendo eficientemente. Por isso que ele está alocando em game, em alguns CRIs mais eficientes do que o próprio CDI, para poder conferir ganhos cotistas. Só que isso aqui, inevitavelmente, em um momento vai sair e vai entrar nessas outras duas receitas. Aqui é a receita de galpão logístico e aqui é a receita de renda urbana. E aqui é de escritório, né, que passou a partir de fevereiro, começou a entrar. Então, é natural que essa DRE mude e aumente aqui a receita imobiliária. E se ele comprar num cap rate mais alto do que aquilo que ele está ganhando hoje na renda fixa, isso por um longo prazo, gerará muito benefício, porque a gente tem a valorização do imóvel que ele vai comprar, mais esse cap rate, esse caixa que vai entrar dentro do fundo. Se tiver aí um prêmio de 1, 2% jogando junto à inflação, né, para pegar o rendimento real ali, é uma grande vantagem, né? Então ele tem uma arma que poucos fundos têm hoje, que é liquidez, dinheiro para negociar, porque por mais que a galera consiga comprar através de cotas hoje, os fundos estão comprando através de cotas, você ainda tem dinheiro, você ainda tem mais poder de barganha, você consegue negociar ainda mais. Pô, o cara vai te pagar por cota, ele vai te emitir a valor patrimonial, você vai ter que vender no mercado abaixo do valor patrimonial, os fundos são descontados, eu te pago em dinheiro agora, pau, toma aqui, ó. Então negocia melhor, né? Então DRE tranquila, estável aí, e realmente você pode contar com esse 0,83 aqui, tá? A gente vai falar sobre 0,83 aqui, até para calcular o quanto de prêmio você está ganhando da NTNB. Esse gráfico é muito famoso, os analistas usam muito isso aqui, que é a comparação do fundo imobiliário em específico com a NTNB de 2035. Como assim, Léo? A gente pega a NTNB de 10 anos para frente e vê o quanto que ela está pagando de yield real, né? Então, a NTNB é o IPCA+. Você entra hoje no Tesouro Direto, ó, a gente vê aqui, por exemplo, Tesouro IPCA+, 2040, aqui, ó, mais 7,25, tá vendo?
mais 7,25, ó, o curto prazo aqui, ó, mais 8,04. Então a gente pega este valor aqui, ó, e esse 7,25 é basicamente o dividendo do fundo imobiliário que você receberia no fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele repassa o IPCA pela cota. Tem gente que fala que não repassa, enfim, essa é uma outra discussão que a gente pode ter depois. Isso está muito mais do que claro e óbvio, né? Porque se perde para a inflação todos os anos, pô, teria deteriorização dos imóveis, mas a gente sabe que isso não acontece nos imóveis. O seu próprio imóvel alugado, ele ajusta o aluguel pelo IPCA, né? Enfim, então a gente tem esse ajuste. E a gente usaria isso aqui como o yield do fundo. E você vê lá, o fundo está pagando 12%. Aqui tá 7%. Esse é o spread que a galera usa, os analistas usam, para comparar quando é que faz sentido a gente comprar o fundo imobiliário. Quando esse spread está maior do que 4, meu amigo, maior do que 4%, é porque realmente os fundos imobiliários estão muito descontados. Normalmente esses spreads, eles são bem menores. Quando a gente pega aqui, por exemplo, um gráfico, eu peguei esse aqui no Google mesmo, tá? Você pega aqui o spread desde 2012 até 2019, eu não peguei aqui um gráfico específico até 2026, mas só para te mostrar, ó, quando o spread ele passa de 3%, é porque os fundos imobiliários estão muito baratos. Olha, historicamente, quando ele passou de 4%, que é essa outra linhazinha aqui, ó. Quando ele passou de 4%, na crise de 2015, 2016, lá, quando os fundos ficaram muito baratos. E aí depois, ó, quando os fundos valorizam pra caramba, fica sem spread, fica sem prêmio. Perceba, em 2018, 2019, quando os fundos estavam negociando lá PVP de 1,2, o HGLG chegou a 1,59 de PVP, a gente estava nesse spread aqui, 1% de prêmio. Ainda assim, mesmo muito valorizados, ele ainda pagava um prêmio sobre a NTNB, porque a NTNB estava pagando IPCA mais 3, IPCA mais 4, percebe? E aí, o spread subiu pra caramba. Hoje, o spread tá na casa dos 4%. Então, a gente tá numa oportunidade histórica aí, igual a gente teve ali. Em alguns momentos, em 2024, a gente também teve spread de 4, depois deu uma corrigida, agora nós estamos entrando de novo nesse spread de 4 aí. Então, talvez seja o momento de você aproveitar os melhores fundos, né? Já falei sobre isso. E aqui eu quero voltar lá naquele gráfico que eu te mostrei para você prestar atenção aqui na parte da Ward, né? Que já estava mostrando isso há muito tempo e poucas pessoas utilizam essa informação. O Gary, ele começou a fazer emissões e comprar imóveis através de cotas. Eu já expliquei como que funciona isso, né? Vou pular essa parte da explicação. Se você quiser, tem que se inscrever no canal e começar a acompanhar os vídeos, cara. Você vai ver que isso aqui é uma escola de verdade. Vai sentar um dia na cadeira e vai estudar uns 20, 30, 40 minutos por vídeo, que aqui eu não vou fazer videozinho de 10 minutos de enrolação, não. Você pode digitar Gary 11 aí no YouTube e ver todas as pessoas que gravam vídeo sobre o Gary 11. Você vai raramente ver alguém que grava vídeo de 40 minutos falando de um fundo aqui no YouTube. É porque eu respeito de verdade seu tempo. Eu quero que você senta aqui e saia sabendo daqui mais alguma coisa do que quando você entrou. Não é um vídeo só de jornal, informação, não. Então, a partir do momento que o Gary começou a emitir cotas e comprar imóveis através dessas cotas, muita gente institucional, fundo grandão, pessoa física grandona, que investiu milhões e milhões de reais no Gary, né, através dessa subscrição, pô, vendeu um galpão de 150 milhões em cotas de Gary. Pô, eu tenho 150 milhões em cotas de Gary na minha carteira. E aí eu começo a vender, porque eu quero dinheiro, eu não quero cota de Gary. Esse cara que vendeu o galpão, ele usou as cotas só como uma maneira de fechar o negócio. Mas ele quer vender as cotas do Gary para poder pegar dinheiro e fazer o que quiser com esse dinheiro, né? Então você consegue perceber que a partir de dezembro, que foi quando aconteceu essa última emissão aí, olha só o quanto que subiu a liquidez. Isso aqui é um gráfico do próprio documento do Gary, tá? Olha o quanto que subiu aqui a partir de dezembro a liquidez. Já veio subindo desde 2024, né? Quando o Galg virou Gary. Aí fez subscrição aqui no meio do ano, já subiu a liquidez. E aqui, olha pra você ver, meu, é muita coisa, né, cara? É muita coisa de volume financeiro negociado mesmo. Você vê aqui, por exemplo, em março, negociou 400 milhões de reais, cara. 400 milhões de reais de liquidez. Isso é absurdo, né? Tá negociando muito mais do que muitas ações aí. Então, isso mostra que esses caras que compraram e que estão com muitas cotas no bolso estão vendendo as cotas. Isso é bom e ruim. Depende de que lado você olha. Se você olha o copo meio cheio ou o copo meio vazio. No meu caso aqui realmente tá vazio, né? Tem que fazer um outro cafezinho. Mas perceba, se esses caras vendem muitas cotas e as cotas caem, qual que é o lado ruim? Pô, o desempenho do Gary no curto prazo vai ser ruim, vai cair 10% a cota. O cotista que é iniciante vai ficar assustado com essa queda aqui, né? Pô, caiu 10% a cota, fundo imobiliário não presta, não serve pra nada, o dividendo que ele paga só fecha o buraco da desvalorização, né? Você pode ser esse cara, sair do fundo imobiliário, voltar pra renda fixa ou ir pra ação arriscada, tentando ganhar um ganho muito melhor. E aí você se lasca de uma vez, fala que bolsa não presta e pronto, acabou, vai construir suas casas aí pra ganhar um yield de 4, 5% bruto. É ruim, mas falar isso, mas é, né? Esse é o caminho de muitas pessoas. Ou você pode ser aquele cara que enxerga o copo meio cheio. Tem gente vendendo, o fundo continua bom, não tem problema nenhum dentro do fundo imobiliário. Eu vou aproveitar esse momento, já que eu não tenho dinheiro infinito, vou trabalhar pra caramba, fazer renda extra o máximo que eu conseguir e aportar.
nesses fundos que estão descontados por este motivo, que é o motivo da venda da cota. Não é o motivo que o fundo ficou ruim, é o motivo de pressão de venda de cota, né? Esse é um dos motivos da queda do GARI e da manutenção dele nesse patamar, né? A manutenção dele desse patamar aqui é realmente por conta dessas forçações de venda de cota. Mesmo que aconteceu com o TRXF. E foi diferente com o RBVA, tá? Diferente com o RBVA, apesar de apresentar uma queda muito parecida, foi diferente. Já vou depois te mostrar como que você vai assistir essa live aqui. Diria que hoje o GARI tem dois riscos. Quais são os dois riscos? Ele tem uma concentração de receita no Carrefour de 37%. A gente não gosta de nenhum tipo de concentração, né? Quanto mais diversificado for, melhor, no caso dos fundos imobiliários. Não que seja um inquilino ruim, né? O Carrefour é um bom inquilino, tudo bem, mas 37% realmente pode representar um risco. E 21% na BAT. BAT é um galpão logístico, tá? Deixa eu até te mostrar ele aqui. Tá aqui, ó, BAT Souza Cruz. O imóvel tá em Cachoeirinha, região metropolitana. Esse complexo possui um laboratório, abrange variedade de galpões, instalações de utilidade, amplo espaço de estacionamento, edifícios, escritórios distribuídos. Então é um galpão logístico muito bem feito para a Souza Cruz, realmente, que tem laboratório industrial, tem a parte de escritório para colocar a sede da Souza Cruz, tem a parte dos galpões logísticos para poder realmente gerir ali toda a produção da Souza Cruz. E aí qual que é o risco? Existe um risco aqui, tá? Se a gente olha aqui, ó, você vê que é 10 anos de contrato atípico. Quando a gente sobe lá para ver qual que é o vencimento desse contrato, olha só, quanto que vai ser o vencimento desse contrato? Acompanha junto comigo aqui, ó. 5/9/2027. 5/9/2027. Representa 17% da receita do GARI. Então, imagina se a Souza Cruz sai desse imóvel. Venceu e ele saiu. A Souza Cruz saiu. Pô, é um imóvel que vai ser mais difícil de alugar para outro inquilino, porque tem uma especificidade muito grande, né? Não é um galpão logístico puro. O cara que alugaria um galpão logístico, ele iria querer também um laboratório dentro do seu galpão logístico, um escritório, então isso é um risco. Perguntei, inclusive, para o gestor. Essa live tá pública aqui no YouTube, tá? Perguntei pro gestor, pô, isso aí não é um risco e tal, o que tá acontecendo, o que vocês vão fazer? E aí ele até disse, pô, ali é uma área muito, mas muito necessitada realmente de ABL, de área bruta locável. Eles estão construindo inclusive um galpão acima ali do BAT. E ele disse que já está em tratativa para renovação de contrato. Então a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer ali mesmo com o BAT. Acredito eu, os gestores eles não ficam de braços cruzados esperando o vencimento para depois negociar. Provavelmente já estão negociando, talvez até saia aí um fato relevante daqui a uns dias falando da renovação desse contrato, mas este é um risco real do GARI. Não é um risco que classifica ele como um fundo ruim, não é um risco que classifica ele como um fundo arriscado, é uma evolução natural dos fundos imobiliários. Como vocês entraram aí na casa dos 2020, 2021, 2019, os próprios fundos imobiliários, a maior parte deles iniciaram suas atividades em 2019, né, 2020, ali naquele momento de euforia do mercado. E aí perceba, o ciclo imobiliário, principalmente contrato atípico, é de 10 anos, 15 anos. Então os vencimentos dos contratos vão acontecer agora. Então a gente vai ver agora vários fundos com os vencimentos de contratos, onde a gente vai ver sim muitos fundos ficarem com imóveis vagos por um tempo e testar para ver se o imóvel, isso é um bom demais, porque é um teste de estresse, é o estresse do imóvel, para ver se ele é bom mesmo, porque se ele for bom mesmo, aluga rápido. Se não for bom, vai ficar lá 6 meses, 1 ano, 18 meses alugado, que aconteceu em vários outros fundos imobiliários. Então isso é muito bom, tá? Tem a parte bom e tem a parte ruim de novo. Então só entraria no GARI se ele estivesse descontado justamente por conta deste risco aqui, que é um risco que na minha opinião, pô, o Souza Cruz vai renovar lá, né? Muito específico para ele, provavelmente não vai encontrar outro imóvel muito parecido assim para alugar, a não ser que ele abra mão, né, e queira um galpão logístico longe do laboratório, que é longe do escritório sede. Não acredito que vai acontecer isso não, mas pode ser que aconteça, né? A gente tem que ser sempre o mais pessimista possível. Então agora entra a parte ouro deste vídeo, parte ouro deste vídeo. Eu quero que você estrale seu pescoço aí, dá uma esticadinha, você que não estrala o pescoço, né, dá uma esticadinha, puxa assim pro lado, puxa pro outro, dá uma respirada funda aí, respira junto comigo. Nós vamos aprender duas coisas aqui agora, tá? A galera pede muito que eu ensine calcular preço de fundos imobiliários. E eu criei um módulo dentro do Método 2 em 1 justamente falando sobre preço de fundos imobiliários. O que eu concordo, o que eu não concordo. Tem muita gente que usa o modelo Gordon para calcular preço de fundo imobiliário. Dá uma dor no meu coração. Nossa, dá uma dor no meu coração. Porque não faz tanto sentido assim. Quando você entrar no Método 2 em 1, você vai entender o porquê que não faz tanto sentido assim. Existem várias formas de você calcular preço teto. Eu vou te ensinar uma forma aqui que não é bem um cálculo de preço teto, tá? Eu nem gosto de usar essa nomenclatura dentro dos fundos imobiliários. Porque se você vai por aí, você está errando um pouco, tá? E aí a explicação ficaria dentro do módulo 2 em 1, mas eu criei uma planilha aqui para facilitar para você. Cara, essa planilha aqui vale dinheiro, tá? Essa planilha aqui vale dinheiro. Então, se você não deixou o like ainda no vídeo, aproveita para você deixar agora. De verdade, vou compartilhar um conhecimento com você aqui que a galera te cobra R$2.000 e não te entrega isso aqui, cara. De verdade. Se inscreve no canal para tornar esse canal um pouquinho mais relevante, para eu conseguir falar de Jesus pra galera. Eu já falo, né? Mas quanto maior for o canal,
mais a gente consegue divulgar o evangelho de Cristo aí para todo mundo. E vocês também no comentário aí me ajudam a divulgar o evangelho, tá? A gente finge estar falando sobre investimento só para falar de Jesus mesmo. Então essa planilhinha aqui vai ficar disponível para vocês aí na descrição. Criei ela com muito carinho aqui para vocês. E aí eu quero explicar para vocês aqui como que você usa. Primeira coisa, você vai colocar aí o ticker, né? E vai colocar o preço da cota atual. Vamos pegar aqui o preço da cota atual do Gary, tá? 8,17, tá? Então vou jogar lá, ó, 8,17. Lembra que, ó, eu passei para esse segundo passo de cálculo de preço teto, de ver se tá barato, se tá caro, depois de ler o relatório e identificar se é um bom fundo ou não. E se você fizer isso aqui, e aqui já começa o primeiro erro, né? Se você fizer isso aqui em outros fundos que você não sabe classificar se é bom ou não, vai dar o preço teto. Por isso que eu concordo em usar preço teto Gordon aqui, usar dividendo descontado e fundo imobiliário. Porque até HCTR paga 12% de yield. Até Tord paga 17% de yield, entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu não gosto de ensinar isso aqui na internet. E eu preciso realmente de 140 aulas dentro do método 2.1 para treinar a galera para depois mostrar como que faz. Então tenha cuidado com esse conhecimento que eu vou te passar, beleza? Use de verdade depois de uma análise qualitativa. Eu te ajudo nas análises qualitativas. Já vou até te deixar uma dica aqui no final. Então você vai colocar o preço da cota, vai colocar o dividendo mensal esperado. Eu coloquei aqui o 0083. Deixa eu até aumentar uma casinha decimal aqui, ó. Falta lá. Crescimento esperado do dividend yield, a gente pode até colocar que o dividend yield cresce em 1, em 2%, mas eu vou até colocar 0% de crescimento esperado aqui, tá? Justamente para a gente fazer a conta mais pessimista possível. Aí a gente vai pegar a taxa NTNB curta, e aí aqui o mais correto seria a gente pegar a de 2040, tá? A taxa correta seria esta, mas eu vou pegar a mais curta possível, porque aí a gente consegue pressionar ainda mais o fundo imobiliário. Quanto mais curta, mais barato tem que estar o fundo imobiliário para ele ter margem, beleza? Então aqui eu vou pegar essa taxinha 804, você vai lá na planilha, a galera vai ficar braba comigo, a galerinha que vende curso de fundo imobiliário aí, que é só essa planilha, né? Aí você vai colocar aqui, ó, 8,04, vai colocar a inflação esperada, a gente pode entrar, você pode pegar dos últimos 12 meses, tá? Ou então do Boletim Fox, você pode entrar aqui, ó, Banco Central, eu vou até te orientar a pegar aqui dos últimos 12 meses mesmo. Aí você vai pegar aqui, ó, a inflação dos últimos 12 meses, 4,72, ou se quiser pegar do Boletim Fox, também pode pegar, vou pegar aqui 4,72 mesmo, tá? Aí eu digito aqui, ó, 4,72. Aqui embaixo você vai colocar o imposto de renda da NTNB, que no caso é uma renda fixa, então você pode colocar até de 22,5% até 15%, eu vou colocar 15%, que é o padrão da galera, então lembra de na planilha aqui você digitar 15%, beleza? Digita os 15% aí. Ah, Léo, mas fundo imobiliário recebe dividendo todos os meses, o justo seria sacar o lucro da NTNB todo mês para poder comparar com o fundo imobiliário. Concordo com você, Calabresa, eu concordo, deveria ser 22,5%, mas é meio que padrão do mercado cobrar só 15%, fingindo que você não vai receber dividendo nenhum do fundo imobiliário durante 2 anos, mas é coisa da vida, né? É o prêmio desejado sobre a NTNB líquida. Aqui, o prêmio, você pode colocar o quanto você quer, que nada mais é a interpretação disso aqui, é assim, ó, quanto a mais eu quero receber se eu for investir em fundo imobiliário do que se eu for investir na renda fixa, quanto a mais eu quero receber. Um bom número é de 2 a 4. Eu já te falei para você que quando tá 4 é porque tá muito barato. De 2 a 4 é um bom padrão. 2% de spread já é ótimo. Você vai ganhar 2% a mais e basicamente vai ser isento de imposto de renda. Então eu vou colocar aqui 2%, depois a gente sobe o prêmio para 4%, tá? Para ver se ele tá barato. Mas pode colocar aqui a margem de segurança, vou deixar 0, e a tributação esperada aqui no dividendo do FI é 0%, porque o dividendo do fundo imobiliário é isento de imposto de renda, beleza? Então aqui, ó, a planilha vai calcular praticamente tudo para você. A Word em breve vai fazer isso aqui de maneira automática e de maneira bem mais certa do que o que tá sendo aqui, né? Porque aqui tem algumas coisas que eu tenho limitação para poder fazer. Mas ó, o dividendo mensal do fundo é de 1,02, né? Que é os 83 aqui dividido pelos 1,17. O dividendo anual caixa, que é o que entra realmente na sua conta, se você não for reinvestir, vai ser 12,19. Se você reinvestir, vai ser 12,90. Então isso aqui é o que a gente vai usar de dividendo potencial do fundo imobiliário. A NTNB bruta nominal é 13,14%, por quê? Que é este valor mais este valor, em soma de fatores, né? Então fica 13,14. Desconto, o imposto de renda fica 11,17. O retorno nominal estimado do FI é o yield composto ali que a gente usou, mais a inflação, que a gente leva em consideração que a gente repassa a inflação dos fundos imobiliários. Vai ter gente que fala que não faz sentido olhar assim, tudo bem também, a gente olha 100 aqui também, tá? Daí a gente teria um prêmio nominal atual do FI, que seria basicamente o retorno nominal menos o retorno nominal líquido aqui também. Então seria 17 menos 11, ficaria de prêmio nesse FI hoje, se a gente levar em consideração que o repasse da inflação do fundo imobiliário acontece, de 6%. Se a gente ajusta e faz de conta que o repasse da inflação não acontece dentro do fundo imobiliário, é só o dividend yield mesmo e não repassa nada dentro dos fundos imobiliários, quanto que eu teria de prêmio? 1,77. Mesmo assim eu ainda teria prêmio, mesmo considerando
considerando que o fundo imobiliário não ia repassar a inflação. Doideira, né? Tá barato mesmo. O retorno nominal requerido seria o que eu vou ganhar de líquido, mais o prêmio que eu coloquei, ó. Eu tô falando que eu quero ganhar 13% com o fundo imobiliário. Se eu aumentar aqui, vai aumentar lá, ó. Se eu aumentar o prêmio aqui, vai aumentar lá. Vou colocar 2% por enquanto. Então, eu exigiria 13% do fundo imobiliário. Levando em consideração que ele repassa a inflação, eu precisaria de um fundo imobiliário que recebe 8% de yield. Por isso que a HGLG tá pagando 8% de yield, galera. Porque a consideração é como se o HGLG tivesse quase o mesmo risco da NTNB, porque ele repassa a inflação muito bem, porque já é um fundo muito diversificado, isento, recebe provento todo mês, então meio que fica ali nos mesmos preços, né? O HGLG tá pagando 8 e uns quebradinhos tá aí com 1% de prêmio. Basicamente é isso. Essa é a prova cabal de que os fundos imobiliários repassam a inflação. Porque se não repassar, você acha que o preço dos fundos imobiliários seriam esse? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo que investe em fundo imobiliário é burro. Todos os professores que dão aula sobre fundo imobiliário é burro. Todo institucional que investe em fundo imobiliário é burro. Todo gestor é falastrão, tá passando a perna em você. Pô, aí é forçar a barra demais em teoria de conspiração e pouco estudo, né? É muita teoria da conspiração e pouco estudo. Então aqui o preço teto do fundo imobiliário com o IPCA, considerando o IPCA estrutural dentro dele, seria de 12,35. E para não ter prêmio nenhum, considerando também o repasse da inflação, seria de 16,17. Eu gosto de ajustar aqui com o IPCA estrutural, tá? Então seria de 12,35 aí. Teria um preço atual de 8,17. Isso aqui é uma das formas de olhar para esse teto. Não é a mais correta na minha opinião. Por que você não ensina a mais correta, Léo? Vou te mostrar o porquê que eu não ensino a mais correta. Porque para explicar isso para os alunos, olha o tanto de aula que eu demorei aqui, cara. Eu preciso, desde a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aulas. Isso aqui vai dar mais de 3 horas. Não tem como te explicar. Aí você vai ter que dar um passo à frente mesmo e entrar no 2 em 1. Só que eu tenho uma boa notícia pra você. Vou te ensinar uma técnica. A técnica dos mau caráter. Vou te ensinar essa técnica aí. Às vezes pode ser que você queira usar, tá? Não conta pro Pedro e nem pro André, não, que eu tô falando isso aqui. Pelo amor de Deus, deixa nada nos comentários. O que que é? Você pode, por exemplo, entrar no método 2 em 1 e você tem 7 dias de teste grátis. Então, em 7 dias, você pode cancelar a sua assinatura no 2 em 1. Então, você pode, por exemplo, entrar no 2 em 1 agora. Olha só o que vai acontecer. Você pode entrar no método 2 em 1 agora. Consegue assistir essa live da RBVA, que tá fresquinha. Foi dia 10/6. 2 horas de conhecimento aqui pra você entender se faz mais sentido você entrar no GARI ou no RBVA. A gente viu aqui que o GARI faz sentido, né? Será que o RBVA tá melhor? Você pode assistir a live. Você pode assistir todas as aulas. Aqui a gente tem, hoje, no método 2 em 1, 134 aulas. Você pode assistir o máximo de aulas que você conseguir no método 2 em 1. E em 7 dias você pode pedir seu reembolso. Se você for mau caráter o suficiente para entrar no melhor curso de fundos imobiliários do planeta, assistir as aulas. Duvido que você vai conseguir assistir tudo em 7 dias, né? Mas se conseguir e pedir o reembolso ainda, as aulas tudo saem como gratuita para você, meu amigo. Sai como gratuito para você. Então, se você quer só assistir a live, não quer mais nada, entra aí e depois você pede seu reembolso. Eu duvido que você vai pedir seu reembolso, porque tem conteúdo pra caramba aqui pelo preço que você paga. Pô, você vai pagar 2 mil, 3 mil, 1.500 reais em outros cursos de fundo imobiliário aí que não tem 30 aulas. É palhaçada, mas não tem. E aí vem o ponto aqui, a cereja de bolo. Quem entra no método 2 em 1, se você entrar agora, por exemplo, você vai ganhar um descontaço pra mentoria. Então, quando você for entrar na mentoria, você vai falar assim, pô, eu sou aluno do 2 em 1. Tem um descontaço da mentoria. 500 reais de desconto da mentoria, cara. Não tem como você não ser aluno do 2 em 1. Essa é a última chance aí, de verdade, pra você entrar no 2 em 1, assim, de maneira muito barata. Muito barata. E faz o teste, se não quiser, pede o reembolso 7 dias aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã sai o rumo ao 100k e vocês vão ver se eu tô comprando Gari ou se tem algum outro fundo imobiliário na oportunidade. Fica com Deus!